Mandar para as pessoas entrarem. Olá, pessoal! Deixa eu mandar para as pessoas aqui. Vou dar só uns minutinhos para as pessoas entrarem, para a Márcia também entrar. Olá! Olá, pessoal. Vai no aviãozinho aí, manda para os amigos entrarem na live. Tô dando um tempinho para a Márcia entrar também. Família, vamos falar sobre família hoje. Vão no aviãozinho, mande para os amigos. Ah, a Márcia entrou. Oi, Márcia, tudo bom? Tudo, boa noite. Boa noite, que prazer estar com você aqui. Que bom, a alegria é minha também. Vamos só dar um minutinho pro povo entrar? Deixa eu só enviar aqui também. Vamos. Hoje aqui tem... Conheço essa loira, conhece as duas? Conheço essa loira. É, duas loiras. Aproveita, né? Igual o Renato pediu aí, clica no aviãozinho, convida mais alguém para essa conversa, né? Já convidei muita gente. Oi, Agnes, um beijo, saudade. Vamos tratar de um assunto muito importante, né? Falar sobre família. Sempre muito bom. Valéria, Flavi, um monte de gente aí, que coisa boa. Convidei muita gente, puxei a live que eu sempre faço amanhã e falei, vamos fazer hoje, quarta-feira. Ah, que ótimo. Ó, a loira que falaram é você, tia Márcia. É, tia Márcia. As meninas do Espaço Lingerie. Pijamas maravilhosos, viu, Renata? Depois você Ah, bom precisar. saber. Lindos. Comprei alguns para me esquentar nesse friozinho. Foi bom até. Que Brasília é tão esquisito, né? Faz frio, de repente faz Faz frio, calor. calor. Deixa eu só mandar aqui, aí a gente começa. Fica tranquilo, vou mandar aqui também. Eu tinha feito a outra live 6 horas, só que muita gente falou que ficou um horário ruim porque estava saindo do trabalho, que era melhor mais tarde. Acho que você faz mais tarde também, não é, Márcia?
Eu faço sempre 20, entre 20 e 21. Acho que a gente já pode começar, né? Acho que sim, né? O pessoal vai entrando e a gente vai atualizando. Eu vou introduzindo então, só falando que eu sou advogada, especialista em família, sucessões, faço parte da Comissão Nacional de Direito da Criança e da Comissão Nacional de Direito Sistêmico, da ABA Brasília, e trabalho muito com famílias, com processos. Eu tenho muitos casos, inclusive, que os processos de famílias têm muitos avós que estão envolvidos no meio e que muitas vezes fazem parte do conflito, do divórcio. E por isso achei muito importante ter essa conversa com você. É um prazer te receber, você ter aceitado esse convite. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas também, falasse um Tá bom. pouquinho sobre você. Então, gente, eu sou a Márcia Lages, sou professora, sou psicanalista e sou consteladora familiar. E estou nesse trabalho há um tempo e me dispus, durante a pandemia, em falar mais sobre a inteligência sistêmica. E é uma alegria estar aqui hoje, quando a Renata, eu conheci a Renata pequenininha, né? E aí é importante a gente falar que, para além da nossa atuação profissional, somos essas pessoas da inteireza e que a família, ela nos acompanha por onde a gente vai, né? E a Renata eu estava aqui ontem contando para o Dudu, para o meu neto, e a gente foi contando, né? Prima primeira, segunda, terceira. A Renata é prima terceira do meu neto. Ela é filha do primo do meu primeiro marido, né? Então é prima dos meus filhos e prima do meu neto. E a gente viu esses meninos tudo pequenininho, né? Eu vi que a Lília está aí na live, um beijo. Também amiga, né? De profissão também, da educação física. Então, assim, é uma alegria. E a gente perceber que a vida é isso, né? Que a vida é um fluir, a vida cresce. Quem poderia imaginar, né, Renata? Se alguém contasse Verdade. para a gente lá atrás que a gente ia dividir profissionalmente os nossos espaços, a gente quase que não conseguiria imaginar isso. Então, assim, eu olho para a juventude com muita alegria, né? Assim, quero te parabenizar, tenho te acompanhado. Então, assim, perceber que o sistêmico está em tantos espaços, isso é muito lindo. E perceber a advocacia sistêmica, a sua sensibilidade, a forma como você trata tudo isso, é maravilhoso, é magnífico. Ganham todos, e ganham principalmente os mais novos do sistema familiar, que é quem a gente precisa preservar e cuidar. Num divórcio, a parte mais fragilizada são as crianças, né? E aí eu vi Sim. você falando que muitas vezes são os que menos são olhados, né? Naquele momento tão tumultuado e de dor, que é um divórcio, que é o fim de um amor, de uma relação. Muitas vezes a gente se esquece, né, de olhar para essa parte mais fragilizada e que pede a responsabilidade do adulto ali daquela relação, dos pais, né, e dos avós que estão ali envolvidos. E aí eu queria ver com você como que você quer fazer, se eu vou falando ou se você vai perguntando, como é que você pensou essa dinâmica? Não, acharia bom assim, você primeiro falar para as pessoas o que é a constelação familiar, de forma geral, para a gente poder entrar no assunto dos avós. Você Tá, que é Ju? que é especialista nessa área, para as pessoas entenderem melhor, né? As pessoas veem muito o meu lado do direito sistêmico, mas a constelação familiar é muito mais que isso, né? Isso. Porque hoje à tarde, inclusive, eu falei numa escola, né? E aí convidei o pessoal para a live, falando de que a inteligência sistêmica não é a constelação familiar, né? A constelação familiar é um processo terapêutico, onde eu aciono o sistema familiar do outro. E quando a gente fala aciona o sistema familiar, não é místico, não é religião, não tem nada dessas questões. É física quântica pura, né? É Isso uma mesmo. dimensão humana que nós, muitas vezes, nos desacostumamos a olhar, que é a questão da sensitividade, né? Então, a mulher tem muito isso e às vezes não olha muito para isso, isso é nos tirado, né? Então, quando Verdade. você aciona o sistema familiar do outro, você entra em contato com essa energia dele e de tudo que
ele traz como destino, entendendo o destino, tudo que veio antes dele. Então, quando eu olho para eu olho para a Renata com muito respeito e já vejo a Lívia e o Renato, né? A, a Renata é o que é hoje, porque ela veio deste homem e dessa mulher, desse pai e dessa mãe. A Márcia é o que é porque antes dela veio Crispinha Penha. E essa nossa força, e aí trazendo a psicanálise junto, e seja qual for a linha também, né, terapêutica, nós somos essa junção primária, pai, mãe e um indivíduo. Então não tem como escapar disso. E a inteligência sistêmica é você fazer uso do que o Bert Hellinger, né? Na verdade, o Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, porque ele pega as leis sistêmicas, o conhecimento sistêmico, que é algo que já existe no mundo desde o início do século XX, quando a gente percebeu que o ser humano sozinho não é nada. O ser humano ele faz parte de um sistema maior. Então, isso coincide no mundo, quando a gente começou a fazer mesmo a instituição da sociedade, da organização enquanto sociedade. E a gente percebeu que tudo na vida é regido por sistemas. O nosso corpo é todo sistema. Sistema urinário, sistema circulatório, sistema respiratório. A natureza é sistêmica. Então, Bert Hellinger utiliza-se dessas leis da vida dentro das dinâmicas familiares e dos relacionamentos humanos. E aí é um conhecimento fenomenológico, ou seja, ele se repete nas dinâmicas familiares. E quando a gente observa um fato, a gente diz que o melhor caminho é esse, porque na maioria, 99% das vezes, quando você segue naquele comportamento, ele te dá um resultado melhor. Essas leis são 3 leis: o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Então, quando a gente vive a inteligência sistêmica, e aí é importante a gente saber hoje que no mundo, em vários aspectos, já se utiliza a inteligência sistêmica, o conhecimento sistêmico ou as leis da vida, né? Seja qual for a linha teórica aí que a gente esteja falando. Mas hoje a educação utiliza a inteligência sistêmica, o jurídico utiliza a inteligência sistêmica, a questão hospitalar utiliza a inteligência sistêmica e a terapia utiliza os métodos terapêuticos. E o Brasil é um dos países com maior ganho e vivência, né, das leis sistêmicas dentro do jurídico. Há um tempo a gente tem um trabalho aí cada vez avançando mais e que tem tido um efeito muito grande para o mais. Porque quando você olha um indivíduo para além daquela questão e entende ele dentro da família dele, muitas questões ficam mais leves e mais tranquilas para você observar. E quando a gente passa a viver as leis sistêmicas na vida, um dos maiores exercícios é a gente aprender o não julgamento, né, de imediato. Eu vejo que é algo muito bonito que você fala, né? Quando eu estou, seja a terapeuta, a professora, o médico, a advogada, o juiz, seja onde eu estiver, né? Nesse processo de ajudar ou contribuir na vida do outro com o meu trabalho, esse é um dos maiores exercícios, a gente aprender a não julgar de imediato, né? Não Dentro pegar do as dores do sistema, outro. não pegar as dores do outro. Não existe a vítima e o culpado, o vilão. Existem pessoas num relacionamento desafiante, que muitas vezes se emaranhou muito ali e que muitas dores ali, né, acabam fazendo aquilo que era amor virar o que o sistema sistêmico chama de amor cego, né? Hoje eu olho com muito respeito todas as histórias dentro de uma família, tudo que é feito é por amor. Se você conversa com aquele pai ou com aquela mãe, no momento que ele esteja vivendo da dor, ele quer proteger, ele acha que está fazendo o melhor. Então é por amor. Só que muitas vezes é um amor cego. É um amor que a gente diz que puxa para o menos, intercambia para o menos, né? Então, o olhar do profissional que utiliza desse conhecimento sistêmico, eu hoje faço uma psicanálise sistêmica. Eu não tenho como olhar esse indivíduo só na dor dele. Essa dor
muitas vezes ela está fiel, leal a emaranhamentos, a questões do sistema familiar. E o divórcio, a gente percebe muitas vezes isso, né? Quantas histórias ali. Exatamente. E uma das questões, fiz uma live, inclusive, sobre o divórcio amoroso. Quando a gente entende que só o amor numa relação não basta. Muitas vezes, eu sei que você já deve ter vivido isso, acontecem divórcios onde existe amor. Mas é impossível a convivência. Por quê? Porque o amor Sim. por si só não basta. E aí entram as leis sistêmicas, né? Um amor, uma relação, para ela se manter, ela precisa de pertencimento, de ordem e de equilíbrio. E quando eu não consigo organizar isso, as coisas, né? Esse amor caminha para o menos e acaba causando dores, problemas, né? Traumas aí. Então, olhar e entender. Eu penso que é muito importante a gente entender que não é ser uma advogada sistêmica, não é fazer constelação, né? Ser uma psicanálise Exatamente. sistêmica não é fazer constelação no processo terapêutico, mas é utilizar dessas leis da vida dentro do trabalho, entendendo que essas leis, elas existem, elas estão aí. Não é uma questão de acreditar ou não, né? Eu sempre digo, eu estou aqui no segundo andar, eu posso duvidar da lei do Isaac Newton e pular aqui da janela, mas eu vou arcar com as consequências disso, eu vou me machucar. É a mesma coisa. Eu posso, dentro da minha vida, desconsiderar essa primeira lei, que é a lei do pertencimento. Pai e mãe é algo na vida que eu não excluo. Eu não escolho, eu não excluo, eu preciso respeitar e honrar a vida inteira. Seja qual for essa história que eu tenha vivido com esse homem, com essa mulher. Eu posso até não seguir isso, mas eu vou arcar com as consequências disso. Eu sempre digo, andar na vida desrespeitando o pai ou a mãe, e aí quando eu digo, gente, é para além de respeito e convivência, é muito mais uma questão interna, né? Eu recebo pessoas que quando você fala, e aí, me conta um pouco do seu pai e da sua mãe. Não, eu não tenho pai. Aí eu, como assim? Não me conta, como é que você veio no mundo que eu preciso entender isso, né? E aí, daí Sim, a gente começa exatamente. a conversa. Ninguém vem ao mundo, ainda hoje, até esse momento, senão por um homem e uma mulher. Então, todo mundo tem um pai e uma mãe. E aí, essa é a grande diferença. Quando a gente pergunta quem é seu pai e sua mãe, a gente não está falando da convivência, da história, Se foi né? um bom pai, se foi uma boa Se foi um mãe. bom pai ou uma boa mãe, o que você viveu ali dessa história. Mas quem é o seu pai e sua mãe? E todo mundo tem um pai e uma mãe. Não tem como. E aí, quando a gente vai para a história do divórcio, esse é um dos pilares, né? E aí a lei sistêmica traz muito para a gente isso, e o Bert fala muito isso. Ninguém separa pai e mãe. Pai e mãe continuam para sempre dentro de você. Se separam o homem e a mulher. E as pessoas Então, confundem isso, viu? confundem muito, né? Então, eu sei que você tem muitos movimentos. Fala, eu não quero que ele veja o pai, eu não quero que ele fique com essa mãe. Como se a gente pudesse escolher isso pelo outro, né? Eu tenho muito trabalho também, né, com a questão da paternidade e tal. Essa não é uma escolha nossa, gente. A escolha foi lá atrás, quando eu escolhi esse homem para ser o pai do meu filho. A partir desse momento, ele é o pai para sempre. Nada paga. As pessoas pensam, ele não Nada é um bom marido, então ele não é um bom pai. Então não é tem um que bom pai. excluir, não existe isso, né? E muitas vezes, e aí eu vejo que é a grande maravilha do direito sistêmico, porque geralmente quando a pessoa chega assim, e é o que terapeuticamente a gente olha, a pessoa que nega o pai ao filho, você vai olhar na história familiar dela. Geralmente ela teve o pai negado para ela mesma, ou a mãe dela teve o pai negado. Sim. Né? Geralmente está ali na primeira ou na segunda geração. E aí é um pouco, isso é psíquico mesmo, é defesa. Por isso que eu falo que é por amor. A pessoa diz assim, eu consegui viver bem sem o meu pai, meu filho também vai conseguir. Ou então a minha mãe não precisou do pai dela, meu filho também não precisa. E aí a gente muitas vezes inconscientemente, né? Porque eu sei, como professora, eu também vivo muito isso. As mães chegam e falam: não, professor, ele não tem pai, não.
Eu, como assim? Ele tem pai, sim. Me diz aqui, mãe, se a gente pudesse voltar atrás e você tivesse que dizer não para esse homem e agora não ter o seu filho, você diria não? Ela, de jeito nenhum. Esse filho é a coisa mais maravilhosa na minha vida. Eu, então, só por isso você precisa considerar esse homem. Ele te deu o que você tem de mais maravilhoso na sua vida. Né? Então, conseguir separar, e para o filho, isso é, gente, equilíbrio emocional, é ser um adulto muito melhor. Quando eu consigo separar para o meu filho, né? Cuidar para que ele perceba que algumas coisas são nossas de adultos, eu, mulher, e o seu pai, homem. Mas o papai e a mamãe continuam aí no seu coração para sempre. Não tenha medo, meu filho, né? O papai e a mamãe vão precisar se separar, mas no seu coração o papai e a mamãe vão estar sempre. Então, e pensar que a mulher, né? E aí nesse ponto é uma fala muito assim direcionada mesmo, porque é sistêmico. Quem faz o caminho para o filho, do pai para o filho, é a mãe. Então, essa responsabilidade é nossa. Essa é uma lei sistêmica. A mulher, ela tem um amor mais interno, subjetivo. Ela ensina a vida. E o homem, o pai, apresenta o mundo. Então, quem leva da vida para o mundo é a mulher. Então, é sim, né? É desafiante? Sim, eu sei. Né? Eu também já passei por um divórcio. Eu também já tive minhas dores, minhas angústias, minhas revoltas. Mas eu digo para vocês, honrar este pai fez com que os meus filhos hoje fossem um homem e uma mulher muito mais equilibrados, muito mais felizes, muito mais de caráter. Porque aí a gente lembra de um grande conhecimento que é da vida. Um homem e uma mulher que não honram e não respeitam seus pais, raramente respeitam outras coisas na vida. E aí não tem em si, né? O sistêmico diz pra gente, quando você tem dificuldade de respeitar o seu pai e a sua mãe, aceitar o seu pai e sua mãe, isso diz muito mais de você do que dele. Porque não é um julgamento. Filho não julga pai e mãe. Aí é a segunda lei da vida, que é a lei da ordem. Quem chegou primeiro tem a vez. Quem É chegou maior. primeiro é maior, precisa ser respeitado. Né? Então, pensa, eu como mãe, se eu ensino meu filho a desrespeitar o pai dele, eu estou ensinando a ele a desrespeitar toda a autoridade que o mundo vai trazer para ele depois. Aí é a professora, é o diretor, é o chefe, é o dinheiro depois. É tudo. Vem em cascata, não tem jeito. Aí é a questão. E aí vem a terceira lei, é o equilíbrio. Se eu não equilibro na minha vida, nas relações primeiras, pertencimento e hierarquia, todas as outras questões na minha vida que precisam do equilíbrio estão comprometidas. As pessoas dizem assim, Márcia, mas olha, para mim tá tudo bem. Eu não falo com meu pai, não precisei dele, minha mãe cuidou de mim, tá tudo certo. Eu, beleza, enquanto tá tudo bem, segue a vida. A questão é que nós sabemos, e aí fenomenologicamente, que mais cedo ou mais tarde algo vai acontecer. Porque essa força da paternidade, do amor desse pai, uma hora na sua vida vai bater. Eu digo assim, a minha professora da pedagogia sistêmica fala muito, né, disso, dessa nossa composição como pai e mãe. Nós somos essa metadinha. Eu gosto muito de usar a minha boneca, porque ela fala, né, muito forte. Essa boneca é de um livro de uma professora, onde ela faz uma analogia com aquele poemazinho que fala assim: quando eu era pequenininho, como é que é? Quando eu era pequenina, carregava o papai no bolso e mamãe no coração, né? O bolso furou, papai caiu no chão. E mamãe, que é queridinha, ficou no coração. E aí ela traz uma outra proposta para a gente contar a história. E dizendo que a gente precisa do pai, do amor do pai, para ser forte. E que nada mais justo que a gente levar o papai e a mamãe para dentro do coração. Porque todo mundo é metade do papai e metade da mamãe. Isso é fisiológico, isso é ciência. Hoje você vai no médico, ele te pergunta quais as doenças da família, o que seu pai tem, sua mãe, seus avós.
Então é a mesma coisa. Emocionalmente eu trago. E aí o sistêmico traz outra fala para a gente que é muito forte. Tudo aquilo que eu critico, que eu nego, vai Eu crescer e vai replico. paralisar. Então é aquilo assim, quanto mais você negar o pai do seu filho, mais ele vai parecer com o pai, mais ele vai querer amar esse pai, mais ele vai querer ficar perto desse pai. Né? E geralmente isso vem aonde, né, Renata? Na adolescência e na juventude, porque as crianças, elas são fiéis demais ao amor dos pais. Então, se Principalmente a as mãe, mães. principalmente as mães, e aí é a questão do amor mais interno. Geralmente esse filho fica com essa mãe, pelo cuidado. Às vezes as pessoas falam, ah, por que só com a mãe? Gente, esse cuidado mais interno é da mulher. Então, acaba que isso é um processo natural. Hoje, a gente tem aí muitos homens ocupando e fazendo esses espaços, isso é maravilhoso. Quanto mais a gente tiver esse homem junto, né, nessa maternidade, nessa paternidade, melhor para essa criança. Mas a gente precisa entender que a maternidade é uma e a paternidade é outra. Um pai nunca vai cuidar como uma mãe. E uma mãe nunca vai cuidar como um pai. Então, a gente se completa nas diferenças. O ser humano, uma criança, ela precisa do pai e da mãe, do jeitinho que eles são, né? Para que ela cresça fazendo essa completude para o que é a vida dela. Aí, o que acontece hoje? Nós temos muitos... a gente teve uma mudança muito grande na sociedade, né? A minha vida de mãe, a vida da sua mãe de mãe foi muito diferente dessa geração que está aí agora, né? Então, nós começamos a trabalhar cedo, casamos cedo, tivemos nossos filhos e fomos viver as nossas vidas, né? Hoje, se demora mais para crescer. Isso foi um movimento da sociedade. A própria evolução da educação, né? Hoje, até então, você dava educação até o ensino médio. Hoje, você dá até a educação superior. Isso tudo foi deixando os filhos mais tempo dentro de casa. E aí eu falo que o sistêmico, para mim, ele foi transformador na minha vida, né? Para que eu hoje tivesse muitas questões diferenciadas a muitas amigas minhas e a familiares que vivem essa questão. E não é fácil, né? Então, a Márcia fala aqui para os avós do lugar de alguém que é vó e que viveu muitas coisas que muitos avós vivem, né? A minha filha engravidou e também não estava casada. Tudo foi muito tumultuado, né? Essa nova vida chegou maravilhosamente na nossa vida, me fez avó, que é algo transformador. E quando a gente olha para o sistema, que a gente entende por quê. Por que ser vó é tão maravilhoso? Porque quando a gente é vó, o resto da nossa família inteira respira aliviado e me diz assim, Márcia, você cumpriu a sua parte, a família continua. Agora é com a Jéssica. Agora com seus filhos. E eu fico muito entristecida quando a gente tem uma juventude muito grande agora dizendo que não quer filhos. E sistemicamente isso diz, algo na família está desequilibrado. Porque quando a gente não quer filho, a gente está dizendo que a família vai morrer, que a família vai acabar. E por isso é tão pesado para os pais, né? Às vezes as pessoas não entendem. Ah, quer obrigar a mulher a ter filho. Não é isso, gente. É um movimento que é inconsciente, de alma. Se quer que a família continue. Pense se todo mundo desejar não ter mais filhos. O mundo vai acabar. Sim. Né? O mundo vai acabar. E aí, o meu professor da constelação também é maravilhoso, que ele diz assim, engraçado, todo mundo passou por um monte de coisa. Aí, na hora que chega na sua vez, você diz que não vai ter trabalho, que você não quer ter dor, que filho... Aí, na sua hora, você não quer mais. Com que direito, né? A gente acha que a gente pode fazer isso? Qual é a minha parcela para o mundo? E aí, o sistêmico diz, beleza, eu não vou ter filhos, mas o que é que eu vou fazer a serviço da vida, tá? Então, não necessariamente eu preciso ter um filho. Apesar que eu defendo muito, porque senão a família, né, Sim. acaba. Vai chegar em alguém, essa família vai acabar. E eu não quero. Eu gostaria que até a 7ª geração aqui para frente lembrasse da avó Márcia, da bisa Márcia, da tataravó Márcia.
né? Porque nós estamos aqui fazendo história, a gente gostaria que isso continuasse. Se eu não tenho filhos, eu preciso estar a serviço da vida. O que acontece? Geralmente, quando não se tem filho, cada vez vai se vivendo mais egoísta, né? De uma forma egoísta. E isso vai trazendo muitas questões ali para a vida em sociedade. Então, a gente precisa pensar isso. Como que eu me coloco a serviço da vida? Então, vamos lá. Essa mulher se viu vó aos 42 anos de idade. E aí eu queria dizer que eu vejo um sistêmico o tempo inteiro aí, porque eu fui mãe, minha mãe foi mãe aos 21 anos, eu fui mãe aos 21 anos, a Jéssica foi mãe aos 21 anos. Minha mãe foi vó aos 42 anos, eu fui vó aos 42 anos. Né? Então, assim, as coisas se repetem inconscientemente, é um movimento de alma. E aí as pessoas falam, por que, Márcia, que isso se repete? É a primeira lei, é o pertencimento. A gente repete as coisas inconscientemente para dizer assim, olha, mãe, eu sou igual a você. Eu E pertenço. olha, eu pertenço. A Lilian sabe, né? Sua mãe sabe. Eu casei aos 18 anos e doida para engravidar. Doida para engravidar. Se fosse só um desejo, eu teria engravidado. E eu demorei para repetir a mesma história da minha mãe. E eu fui prematura. Eu fiquei 21 dias na UTI. A Jéssica foi prematura e ficou 5 dias na UTI. E quando o Eduardo estava para nascer, isso já era algo que a gente ficava, será? Será? E não, né? Ele nasceu, ficou super bem, não precisou ficar na UTI. Mas a gente repete algumas questões. E hoje eu entendo um pouco. Ele é menino, tá? As mulheres têm uma relação mais forte com as mulheres da família, o feminino. E os homens têm uma relação mais forte com os homens da família, com o masculino. E aí eu vou dizer, se o seu filho é homem, mais que nunca ele precisa ter o pai dele. Você nunca vai dar conta de substituir isso. Né? E se é menina, precisa do pai, porque senão ela vai ficar presa no complexo de Édipo. E aí a gente compromete a história dessa menina para sempre. Né? Aí ela vai procurar não um parceiro, mas um pai, né? Isso, sempre vai procurar um pai. E vale para os homens também, tá? Você também, se você está segurando seu filho, se você. Porque a gente está numa fala muito aqui para mulher, somos mulheres, mas é a mesma coisa, né? Nós temos aí muitos homens fazendo o que nós chamamos, né, dentro do direito da alienação parental. Quer dizer, um homem e uma mulher, adultos que deveriam ser, destruindo para uma criança, para um adolescente, a figura do pai e da mãe. Olha, o que essa mulher faz? Se a sua mulher, se vocês se separaram e ela está na balada, e ela está namorando 10, 20, é o problema dela como mulher. Não tem nada a ver com ela como mãe. Principalmente se na relação houve uma traição e por causa disso ocorreu o divórcio. Aí Uhum. acontece muito. Por exemplo, se foi a mãe que foi traída, ela acha que o filho tem que. Não tem que ter relação com o pai, porque tem que puxar a sardinha, porque ela está muito ferida. Pois é. Então, demonstra muito a criança interior, principalmente Aqui, nos processos de divórcio. isso. E aí, como vó, qual é o meu papel, né? E aí, vamos dizer lá atrás, quando a Jéssica engravidou. O pai do Eduardo queria muito viver junto, uma relação. E foi um momento para a gente, enquanto família, assim, o que fazer, né? E eu coloquei muito para a Jéssica, como mulher mesmo. Eu falei, minha filha, paternidade é construída. Ela precisa da vivência, de estar ali junto. Para você vai ser muito simbiótico. Seu corpo muda, a barriga cresce, você vai sentir tudo. O pai precisa estar junto. Não tira dele isso. Ele quer. Né? Aproveite isso. Vai ser muito bom para você também, enquanto mãe, ter essa parceria. E eles foram viver juntos, viveram juntos 4 anos. Eu acho lindo que muita gente fala para ela assim, quando ela se separou, muita gente falava assim, ai, não deu certo. E ela respondia, deu certo sim. 4 anos deu muito certo para gente que foi pego de surpresa, né? Que não imaginava. E tem algumas semanas a gente teve que conversar com o Eduardo aqui em casa, e aí eu quero mostrar isso, porque ele hoje está com 8 anos e eles ficaram juntos até ele ter quase 4 anos, né, de idade. E num domingo atrás aqui a gente estava conversando e ele caiu no choro. E a gente perguntou por que, Eduardo, e ele falou que ele queria lembrar de quando ela e o papai viviam juntos, que ele não conseguia lembrar.
E isso foi muito forte para a gente, assim, né? Então, eu divido isso aqui com vocês para vocês perceberem que a gente não pode tirar de uma criança o pai e a mãe. Porque para eles não importa o que aconteceu. É o pai e a mãe e a criança, gente. O pai e a mãe é super-herói, é tudo. Não adianta o outro dizer Não os importa se é bom, se é defeitos, o ruim, que não é? fez, se é ruim, não importa. É o pai e a mãe. E a gente não tem o direito de tirar isso da criança. Lá na frente, ele vai entender. Ele vai entender muitas coisas. Hoje, a Jéssica é uma mulher. Quando eu me separei, ela tinha 15 anos. Quando eu me divorciei. O Júnior tinha 12 anos para 13 anos. Hoje eu converso com eles como homem e mulher em algumas questões da Márcia como mulher na relação com o pai deles e do pai deles na relação com a mulher, que é a mãe deles. Mas na adolescência, quanto mais eu tentava, né, por muitas vezes na minha dor, falar desse pai, muito ruim era. E é muito natural, porque os nossos pais, os avós, tomam as nossas dores. E eu lembro que a Márcia, nessa relação com os meus pais, eu tive que ser muito firme, porque a minha mãe e o meu pai queriam demonstrar o amor por mim, ficando contra o meu primeiro E as marido, pessoas acham naquele que essa é a momento. forma de demonstrar amor. E as pessoas acham que essa é a forma. Eu lembro que a minha mãe, ela queria me defender o tempo inteiro e ela falava assim, por que fez isso? Por que fez isso? Eu falava, mãe, eu também fiz parte disso tudo. Não foi só ele. Então, assim, a fala aqui vale tanto para quem tem que falar com esse vô e com essa avó, como para o vô e para a avó. Porque lá atrás, muitas vezes, era muito mais fácil para mim ficar no papel de vítima, que é o que acontece no divórcio, né? Muitas vezes. Um fica como vilão e o outro como vítima. E é cômodo E, ser vítima. e é muito cômodo, né? Inclusive, o sistêmico diz que é a pior forma, é a forma mais cruel de você atingir o outro, é quando Que você você ocupa não o papel de consegue ajudar vítima. vítimas. É, não Né? consegue. Bert falava que não trabalhava com vítimas, né? Não trabalha. Enquanto você não assumir a sua corresponsabilização, ora, gente, fomos casados, né? E, o meu casamento, quase 19 anos. E aí eu lembro que é uma piada. Hoje, a minha sogra, hoje do meu segundo casamento, chegou a me sugerir a procurar para o Papa, para poder casar de novo na igreja, aquela brincadeira de casar de novo e tudo, e brincava, falava, oh, você pode fazer isso. Eu falava assim, nunca que eu tenho coragem de fazer uma coisa dessa. Como que eu não se apaga uma história de 19 anos, não se apaga uma história com 2 filhos. Não existe isso, né? A história, ela aconteceu, ela está ali. E toda história tem coisas boas e coisas ruins, não existe história perfeita. Né? Eu vivi um grande amor com o pai dos meus filhos. E eu lembro que logo que a gente separou, eu chorava muito, ele também, aquela coisa da dor. E eu lembro um dia que meu filho falou assim para mim, mãe, você fica chorando daqui, meu pai fica chorando de lá. Por que vocês não voltam? E aí eu falei para ele, meu filho, a gente não se ama mais. A mamãe eu choro porque o fim de um amor é doído. A gente precisa chorar. O divórcio amoroso, ele tem essa etapa. Você precisa chorar a dor, aceitar a dor, né? Não É um necessariamente luto, né? chorar, mas você Divórcio é um precisa luto. passar pelo luto. O fim de um amor, ninguém casa querendo separar. Ninguém casa achando que vai dar errado. Ninguém Você tem casa para ser para filhos sempre, achando né? que vai... Você casa para viver uma história, né? E eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com hoje meu segundo marido, ele tem 2 filhos, eu tenho 2 enteados, né? E aí, essa relação, no início, é muito tumultuada. Como que a gente vai aprendendo o nosso lugar ali, principalmente quando eu respeito a mãe e o pai do outro. Eu sou apenas a madrasta, a tia Márcia. Eles têm a mãe deles. Mas que E pertence ela é também. Porque as ótima. pessoas querem excluir, né? Os padrastos e madrastas. Madrasta, madrasta. E aí, quando eu viro avó, num primeiro momento, eles estavam juntos, foi suporte, foi maravilhoso. Mas aí, como todo casal, você sabe que você ou vai intercambiar para o mais e vai dar certo, ou você vai intercambiar para o menos, e essa relação muitas vezes precisa terminar. E quando a Jéssica tomou essa decisão mesmo, falou, não, mãe, não quero, não dá mais, né? E toda mãe e todo pai acolhe, é um movimento, né? Natural, o pai e a mãe acolhem. Filho vem, pai e mãe acolhe.
Pode, às vezes, não acolher do jeito que você idealiza, mas ele acolhe. Né? Isso é muito sistêmico, isso. E eu lembro que eu ainda fiquei muitas vezes num papel de mediação, até quando ela veio de vez. E até hoje, né? Muitas vezes eu escuto da Jéssica. Ela me pede, às vezes, mãe, eu sou sua filha. Ela Tem fala, que tomar sou eu partido, aqui. né? Sou eu que sou sua filha, porque é muito humano. E eu procuro muito, né? Estar no meu lugar de avó apenas. Ah, o que eles precisam resolver entre eles é deles, é a história deles. Então, num divórcio, eu não posso tomar a frente e virar a segunda mulher desse homem que está se separando, né? Porque muitas vezes a gente vê avós tomando este lugar. Em vez de você estar se divorciando da sua mulher, você está se divorciando de uma família inteira. E aí isso é muito pesado, isso deixa tudo muito mais tumultuado. Então, principalmente os avós, os pais. Se eu quero ser ajuda, eu vou ser suporte bom e amoroso para o neto. Né? Eu digo que é o melhor lugar para esse avô e para essa avó estar com seu neto, respeitando e ensinando a honrar o papai e a mamãe. Olha, vai passar. Adulto é assim mesmo, adulto cria umas confusões. O vovô e a vovó também já brigou, já teve esses momentos. O papai e a mamãe, ó, estão se separando, mas no seu coração eles não se separam. Você vai ter seu papai para sempre e sua mamãe para sempre. E a vovó vai estar aqui. Então eu não entro, né? Eu não tenho que caracterizar este homem e essa mulher para esse neto, porque senão eu enfraqueço mais ainda essa criança. E eu sei que muitas vezes é complicado, porque você tem um homem e uma mulher, igual você falou, muitas vezes na criança, no adolescente ferido, que tem um padrão de comportamento onde você, como mãe, muitas vezes defendeu, cuidou, fez tudo por ele, e ele está esperando que você faça isso como vó. Mas sempre é tempo da gente dizer, ó, eu só vou até aqui. Essa história é sua. Né? O máximo que a gente pode dizer é que eu digo que umas amigas minhas falam, agora é a nossa hora, que a gente fala assim, eu te avisei, né? É. Então é o máximo, é falar assim, olha, eu te avisei lá atrás, mas agora é o pai do meu neto. E é o pai certo para ele. E você vai ter que dar conta de separar aí as coisas, né? E E muitas também vezes. é difícil, eu acho, às vezes, os avós verem os filhos como adultos. Como sempre teve, como criança, sempre cuidou e vê ele Ai, sofrendo, Renata, o próprio ótimo. filho puxa a barra da saia e fala, mãe, me ajuda, eu tô sofrendo. E quer que tome decisões, entendeu? Por É uma eles. relação muito de codependência, né? Eu, como mãe, Sim, seguro esse filho e esse filho fica ali na zona de conforto. Tanto que o Bert Hellinger fala, ser pai e mãe é cuidar e proteger até o momento que eles podem caminhar pelas próprias pernas. Quando a gente traz isso para a sociedade atual, é principalmente quando hoje eles já têm a possibilidade de ir para o mundo do trabalho. Se o filho não vai para o mundo do trabalho, ele não corta esse cordão. E aí essa é a dificuldade da sociedade hoje. Além da gente ter cortar o cordão é uma grande dificuldade. ir para o mundo do trabalho, que a gente sabe que o mundo do trabalho hoje tem toda uma situação, mas também tem uma dinâmica familiar que fica segurando, né? Ah, não, eu quero que ele estude. Não, deixa ele estudar, porque tá bom demais, vai estudar. Então, eu penso que a gente, enquanto família, precisa repensar aí algumas coisas. Depois do pai e da mãe, é o trabalho que faz o homem e a mulher. Se ele não vai para o mundo do trabalho, ele não se separa do pai e da mãe. Inclusive pela autonomia financeira mesmo, né? Então, esse hoje é um desafio. Aí a Márcia vai falar como vou. Isso hoje é um desafio para os pais aí que mais novos, que são avós dessa sua geração, ainda precisam muito do nosso apoio financeiro. Mas eu consigo fazer isso sem tirar a autonomia do pai e da mãe. Né? Aqui eu vivo muito isso. A Jéssica, hoje a gente está vivendo um momento aqui lindo de novo. A Jéssica está indo para a casa dela de novo. Ficou um tempo comigo.
e tá indo para casa dela. E isso é muito importante. E muita gente pergunta, mas você vai deixar eles irem embora? E eu falo, gente, é claro que o meu coração fica apertadinho, mas eu estou muito feliz por ela. Por quê? Porque ela aqui na minha casa, ela é filha. E a função dela hoje não é mais filha, a função dela é mãe. Aí é a ordem da vida. Exatamente. É o que vai acontecendo. E ele é meu neto lindo, mas ele precisa ter a mãe como referência e o pai como referência. Eu vou Ele dizer para precisa que os você, pais dele sejam adultos e não mais sejam crianças, né? Porque agora adultos. é a vez dele de ser É a criança. vez, Renata. E eu tenho muitos pacientes se tratando porque foram criados por avós. Esses avós podem ser os mais maravilhosos do mundo, mas eles não substituem o pai e a mãe. E aí o que acontece? Quando esse vô e essa avó também está na criança deles, eles têm no neto a oportunidade de ser pai e mãe de novo. E aí descarta o filho e a filha. Eu E isso sei é mais, muito. eu já fui pai e mãe, eu sei mais do que você, que é minha Eu filha, sei então mais. eu vou dar mais Eu vou palpite, fazer. né? Eu sei como Eu vou dar criar mais melhor. palpite. É. E aí o Bert fala, todo mundo tem o pai e a mãe certo. Eu tenho muita gente que fala assim, Márcia, mas ela não cuida direito. Eu falo, ela cuida do jeito que ela dá conta, é ela que é a mãe. É disso que essa criança precisa, é dessa mãe desse jeitinho. Você quer ser suporte? Vai pelas beiradas, mas não tira a força da mãe. Você não pode tirar. Ela Esse é a papel de mãe. ajudante, às vezes, é muito perigoso, né? Porque a gente quer tirar o destino da pessoa. E às vezes o destino da pessoa é aquilo ali. E a gente fala, não, a mãe dela não sabe ser mãe, a mãe dela não sabe, o pai dela não sabe ser pai, e quer achar. Ó, como a gente é prepotente, acha que pode fazer melhor o Prepotente. papel do outro. Prepotente. E aí eu falo, o que é a sabedoria, gente? É ficar no seu lugar. Eu não posso mudar o destino do outro nesse sentido, assim, principalmente primário, pai e mãe. Cada um tem o pai e a mãe certo. E aí, Renata sabe, hoje, os processos de adoção no Brasil tiveram uma grande mudança. Você não adota um filho mais. Você adota uma criança. Uma criança que já tem um pai e uma mãe. Você vai ser pai e mãe cuidativos dessa criança. Mas você Mas é não pode importante negar que a criança o saiba pai e que a mãe não biológicos. foi você que gerou. Isso, não foi você que gerou. Exatamente, faz muita E aí, diferença. o sucesso dessa adoção, dessa relação com o pai e a mãe cuidativos, que depois a gente pode pensar até em fazer uma live, né, sobre isso também, Sim, seria muito legal. está nessa consideração de trazer sempre o pai e a mãe biológico. Então, assim, eu não estou aqui falando da gente ser aquela mulher ou aquele homem santificado, maravilhoso, que suporta tudo. Não é isso. Eu sei que é difícil. Eu passei por isso, a minha filha passou. É Às difícil não vezes julgar, você né? Quando você está com raiva da pessoa. quando você está com raiva, quando você está machucado, quando você está dolorido, né? Eu queria muito, por exemplo, que em muitas vezes eu gostaria que o pai dos meus filhos ficasse mais com eles. Mas ele não conseguia, ele não dava conta. Não E cada um adiantava só eu dá aquilo tentar. que tem, né, Márcio? O que é mais Cada um só importante. dá aquilo Você que não tem. consegue que a pessoa dê o que ela não pode dar. E E tá muitas tudo bem, tá vezes tudo certo, né? tá tudo certo. Hoje eu olho para trás e eu vejo que muitas vezes eu falei assim: seu pai de novo não vai ficar com você. Não sei o que, olha o que ele está fazendo e tal. Hoje eu olho para trás e falo, ai, se eu já soubesse um pouquinho do tanto de coisa que eu tenho hoje, mas tá tudo certo. Eu fiz naquela época que eu dava O que podia conta, fazer. que eu podia fazer. Hoje, nada que o amor não recupere. E aí isso é a grande questão do sistema. Hoje eu posso dizer, né? Quando muitas vezes eles falam, ai, porque eu não fiquei com meu pai, eu falo, pois é, seu pai não conseguia. Mas hoje ele pode. Olha lá, hoje você está indo na casa dele, hoje você está almoçando com ele. Então, assim, a gente pode retomar isso. Nada que o amor, sabe? Então, se eu fiz até agora, eu posso daqui para frente fazer diferente, fazer um pouco diferente. Né? E é como você Então, falou, quem apresenta o filho, quem apresenta o pai para o filho é a mãe. Então, quem aquele apresenta? momento, quando você é criança, que você vai usar o filho como amigo, porque filho não é amigo para você chorar as Não é. lamentações do divórcio, porque isso atrapalha Perfeito. muito. Muito, Isso eu muito, vejo muito em processo judicial. Mas ele muito. precisa saber a realidade de quem é o pai dele. Ele Não. precisa saber da raiva. Isso atrapalha tanto o desenvolvimento da criança. Por amor à criança, se a pessoa soubesse disso. Me perguntam muito assim, Márcia, você vai mentir? Aí eu tenho que mentir? Eu vou falar que ele não quer ver o filho, né?
Eu tinha uma paciente que dizia assim, ele não quer ver o filho. O que eu falo? Eu vou mentir que está viajando, que está passeando, que o pai sumiu até quando eu não. Você pode trazer a verdade, mas é a forma como a gente diz, né? Então é colocar, olha, o seu pai hoje precisa ficar longe. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Né? A mamãe também não gostaria disso. Eu sei que você sente saudade. Eu sei que você queria estar com seu pai. A mamãe também queria muito que o papai viesse te buscar, mas ele ainda não consegue. Porque Mas quando ele olha, for adulto, ele não vai sair como bonzinho. Ele ele vai não ver vai. quem Ele vai quem é o ver. homem. E aí, gente, quem tem que fazer isso é o outro. E você preserva naquele momento. Não é contando uma mentira, mas é dizendo, olha, hoje é isso que seu pai consegue. Mas vamos tentar ligar para ele? Ou então vamos tentar fazer isso? Quer dizer, eu não preciso destruir a imagem do pai. Uma coisa é o homem, outra coisa é o pai, né? Eu gosto de contar sempre essa história, que era de uma aluna minha, né? Uma aluninha minha de 4 anos. Eu recebi essa criança e a mãe veio conversar comigo e falou, olha, Márcia, ela está com medida protetiva do pai. O pai não pode vir, não pode pegar na escola, não pode buscar, porque eu entrei. Aí tinha toda uma história. A última vez que ele pegou as meninas, ele era um usuário de drogas e ele quis negociar as meninas, né, para entrega. Então ela teve que entrar com uma medida. Beleza, gente, isso é lei. É o que você precisa fazer. A dor existe, a neurose existe, o vício existe. Isso é real. Agora, uma coisa é aquela criança de 4 anos que está ali no meio disso tudo. E ela começou a apresentar um comportamento na escola que era de pegar o lanche das lancheiras dos meninos todos, antes da hora do lanche. E ela já estava bem obesa, até teve que fazer o tratamento por causa disso. E aí, devagarzinho, eu fui trabalhando com essa criança. A mãe estava muito na dor dela. E eu precisava respeitar, né? É a mãe da dor desse momento, eu entendo tudo isso. Mas eu comecei a trabalhar com a minha aluna e falava assim, olha, aqui na escola, você pode amar o papai e a mamãe. O papai e a mamãe hoje precisam resolver um problema grande que eles estão vivendo. Mas você pode amar o papai e a mamãe e está tudo certo. Então, eu, como vovó, muitas vezes eu falo aqui para o Dudu. Porque, às vezes, os pais deles, por N coisas, gente, olha, quem vive o divórcio sabe disso. A Renata está vendo o tempo inteiro. Quem vive, sabe, olha, às vezes briga porque a roupa foi e não voltou. E era aquela última roupa que você comprou, que você queria naquele momento que você tinha que E a usar pior naquela coisa é festa fazer a lá. criança escolher um lado. Ela tem que escolher um lado. Ela tem que escolher quem que ela tem que amar, o pai ou a mãe. E aí eu não posso. O que a gente já tem ensinado para o Eduardo aqui? Ele pode cuidar das coisas dele. Então a gente falou, olha, cuida. Olha, essa sandália você vai usar outras vezes. Então, na hora que você estiver voltando para casa da mamãe, para casa da vovó, lembra de trazer sandália. Porque não adianta o homem e a mulher ficarem brigando. Porque a criança ela não vai escolher. E se ela tem que escolher, ela sofre muito. Que é o que estava acontecendo com essa minha aluna. E aí ela começou a ter esse comportamento e eu fui aliviando, respeitando a dor da mãe. Então, hoje, muitas vezes eu sei que a Jéssica e o pai do Eduardo estão nas dores deles. Eu, como vó, ajudo o Eduardo a ficar em equilíbrio. Eu não vou lá dizer, olha, porque seu pai, hein, é brincadeira. É para Coitado ele da não sua ter que mãe. tomar Não sei partido, o né? Para que, ele tá lá. entender que, igual você Eu falou, que tenho são que. 2 adultos, eles estão São brigando, 2 adulto é assim adultos. mesmo. Falou, olha, adulto é Excelente, confuso, perfeito. sabe? Adulto é cheio de coisa. Um dia você vai ficar adulto, tomara que você faça um pouco diferente e tal. Mas olha, vem aqui. O papai te ama muito, a mamãe te ama muito. Eles vão se entender para lá depois, mas papai e a mamãe continuam aí no seu coração. E aí ele fica bem. Você percebe que no meio disso tudo, ele fica bem. E Ele é acha um outro equilíbrio, lindo. né? E acho equilíbrio. Não adianta eu como vó, como avô, achar que eu estou protegendo, tirando de perto. Não estou, gente, não estou. Uma criança precisa da convivência com o pai e com a mãe, seja quem for esse pai e essa mãe. Aí lá, voltando lá na minha aluna, a mãe veio conversar comigo, porque quando a gente vai organizando o sistema, isso reverbera. O que aconteceu? Ela veio falar para mim que ela pegou a criança à noite chorando, debaixo do cobertor, com a foto do papai na mão. E ela veio falar, eu não sei o que fazer. Eu falei,
é o papai dela, não é? É o quarto dela. Diz para ela que ela pode colocar a foto do papai lá. Você e ele estão numa confusão danada, mas é o papai dela. Deixa ela colocar a foto dele E lá. ninguém tá julgando, né? Se ele fez coisa errada, se ele não fez. O problema não é esse. É o As pai, pessoas né? Não confundem está isso. julgando. Né? É lógico que precisa preservar e cuidar dessa criança. Eu, como professora, Exatamente. estava ali olhando, ele não faz. E tá rolando, e tem que ser. Mas existe a criança ali, né? Então, eu, como avó, por trás disso tudo, o que eu posso fazer? Né? Então, por exemplo, aqui, aí eu vou dizer, aqui na minha casa, no quarto que eu tô, que é o quarto escritório, tem a foto do Eduardo com o papai e com a mamãe dele. É a força dele, é o pai e a mãe dele. Como tem, e aí quando me perguntavam dos meus filhos, os meus filhos, quando estavam morando aqui, tinham a foto do pai no quarto deles. Eu não vou colocar a foto do meu primeiro marido lá na sala, né? Que eu estou Sim. na minha casa com Mas meu é o filho pai em deles, casamento. é o pai Mas é certo o pra pai eles. deles. Então, no lugar deles, no cantinho deles, eles podem ter a foto do pai deles. E aí eu sei que essa aluna, eu saí da turma, eu fui assumir a direção da escola, perdi um pouco o contato ali, né? E aí, quando foi no outro ano, eu nunca esqueço dessa experiência, porque foi linda demais. Quando foi no outro ano, ela mudou de turno, e eu estava à tarde, ela estudava de manhã. Teve uma festa na escola, que inclusive era a festa da família. E quando ela me viu, ela veio correndo e falou assim: Tia Márcia, sabe quem está aqui tirando minha foto? Aí eu, quem? Adivinha? O pai. O papai. Né? Então, assim, quando eu sempre me emociono, porque eu nunca esqueço da carinha dela. Então, a gente não pode tirar isso do outro, né? Então, E como muito mais, mãe, como avó também, não pode querer tirar isso do neto, né? nunca. E aí eu falo como, né? E aí, olha só, hoje eu tenho, porque aí é a mesma coisa, eu tô divorciada hoje, mas o meu neto tem um avô que é o pai da mãe deles. E é esse avô, que é o avô dele biológico. E ele tem o avô cuidativo, que é o avô que viu ele nascendo, que em termos de E tem espaço para todo convivência, mundo, né? até pela dinâmica familiar, ele convive muito mais. Mas eu não tiro o espaço do avô dele biológico. É o avô Eita, dele, é o Márcia, nós temos pai da pouco sua tempo. mãe. Pois é. Passa tão rápido, né? Foi. Foi excelente a live, foi tão rica, foi essencial. Eu acho muito legal a gente falar também a respeito de outros assuntos, se as pessoas se interessarem. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, você passar esse conhecimento pra gente. Muito obrigada, conte comigo. Eu tô aqui, o que você precisar também. E o meu recado, vovó e vovô, seu lugar não é ser pai e mãe. Essa confusão, esse divórcio é deles. Você fica atrás sendo apoio, acolhida, conselho se te pedirem. E nesse neto, ensiná-lo mais que nunca a honrar o pai e a mãe. Vai ficar É salva só sim, gente. assim, Vou salvar. né? Só assim ele vai ser um homem e uma mulher feliz, mais leve lá na frente. Muito obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada, Márcia. Renata, é um prazer, viu? Uma alegria estar com você falando aqui. Viu? Muito Igualmente, obrigada foi mesmo. maravilhosa. Vou deixar salva. Mandem para as pessoas que vocês conhecem, quem precisa ouvir isso também. Grande Isso. beijo. Se você conseguir salvar em videozinho, você manda para mim que eu vou Mando publicar sim. também. Tá bom? Um beijo, gente.